Agora, na Difusora 1010. O primeiro amor da cidade, você ouve. A sua história de vida, com Maurício Fusco. Boa tarde, meu amigo gigante. Boa tarde, amigos da Difusora 1010, o primeiro amor da cidade. Estamos chegando para mais uma edição, para mais uma apresentação da sua história de vida. Quero dizer para você que para você acompanhar o nosso programa é muito fácil. Para você acompanhar através do meu canal no YouTube, é só você digitar Maurício Fusco @oficial e participar com a gente, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Para você mandar as suas histórias também é fácil. A sua história de vida @difusora1010.com.br. E nós vamos começar a partir de agora a sua história de vida. Hoje com o tema Jogador de futebol. Me largou depois que ficou famoso. Sonhar, lutar, acreditar. E no final perceber que aquilo não era o melhor pra gente. Decepção nada mais é que um fim trágico para um conto de fadas cheio de expectativas. Quando eu conheci o Cassiano, eu tinha coisa de 14 para 15 anos. A gente vivia no mesmo bairro, na periferia, e no dia em que eu bati os olhos nele, eu já me apaixonei. O Cassi estava jogando bola no campinho e ele tinha um jeito todo malandro, todo divertido, que me encantou desde o primeiro momento. A partir daquele dia, todos os dias, eu passava no campinho para dar uma espiada nele. E ele, todos os dias, passava a tarde inteirinha jogando. Como gostava de jogar bola, meu Deus do céu! Eu, apesar de não entender muito, achava que ele jogava muito bem. Nós ficamos naquela paquera por um bom tempo. Até que um dia ele veio conversar comigo. Depois disso, a gente logo começou a namorar e nunca mais se separou. O Cassiano me contou um pouquinho da vida dele. Disse que tinha sido abandonado pelo pai, ainda bebê, que a mãe tinha falecido quando ele era muito menino e que naquela época ele vivia com uma tia. Ele também me disse desde o começo que o sonho dele era ser jogador de futebol profissional. Mas que ele sabia que a chance dele era 1 em 1 milhão. Mas eu respondi que se esse era o sonho dele, ele tinha que lutar até o final. Até engraçado lembrar disso. Desde o primeiro dia em que a gente conversou, desde o primeiro momento, eu incentivei o Cassiano a correr atrás do que ele mais queria. Eu falava para ele correr atrás do sonho dele. Nós estávamos muito apaixonados um pelo outro. E assim que fizemos 18 anos, fomos morar juntos lá na comunidade mesmo. A gente conseguiu um barraquinho simples, sem nem pensar 2 vezes, fomos construir a nossa casa. O Cassiano tinha conseguido a chance de treinar em um time pequeno. E para isso ele ganhava uma ajuda de custo, somente isso. Era bem pouco. E não dava nem para pagar as contas. Mas eu também trabalhava fazendo salgados para vender na rua e também vendendo cosméticos e produtos de beleza de porta em porta. Ele estava animado com essa chance, sabe, de talvez conseguir alguma coisa como jogador de futebol, até porque o pessoal do time dizia que ele tinha futuro. Mas a gente sabia que a realidade era bem difícil e diferente do que eles diziam. Eu tô cansado, Gisele, de verdade, eu tô cansado. 2 anos já treinando e nada acontece, Gisele. Eu preciso desistir dessa ideia de jogar bola. Você tá doido, Cassiano? Desistir que nada. Ninguém pode desistir de um sonho assim porque tá cansado. Não. Eu me sinto mal vendo você trabalhando tanto para pagar as contas de casa. O que eu ganho não dá para nada. Não ajuda em nada aqui dentro. Um dia você vai pagar todas as contas, meu amor, e eu vou ter uma vida de madame. Escuta o que eu tô te falando, hein? E aí você me recompensa, tá bom? Combinado? Meu amor, eu não vou deixar você desistir, não. Ainda não. Você é novo, as coisas podem acontecer. Calma. Eu não sou mais novo. Eu estou com 19 anos, Gi. Nessa idade já era para ter alguma coisa ter dado certo, sabe? Se não deu até agora, vai ser difícil, não vai dar. Não era mesmo fácil. Eu acordava todo dia. Com um dia ainda escuro, fazia meus salgados, preparava tudo, arrumava as coisas e saía pelas ruas vendendo. O Cassiano pegava 3 ônibus para chegar até o clube em que ele treinava.
passava o dia longe, se matando para ser notado por alguém. Como ele tinha uma rotina muito intensa, ele não tinha como trabalhar. Só no fim de semana, quando ele não tinha treino, ele fazia uns bicos para poder tirar um dinheirinho a mais. Eu não sabia até quando aquilo iria dar certo. Mas eu já tinha decidido que iria apoiar o meu namorado até quando não tivesse mais jeito. Porque quando a gente ama, é isso que a gente faz, né? A gente apoia, porque o mais importante é ver a pessoa que está do nosso lado feliz, realizada. Enquanto eu conseguisse, eu iria segurar as contas da casa sozinha e ele iria seguir correndo atrás do sonho dele. Mesmo quando ele ficava muito desanimado e falava em desistir, eu não deixava. Se lá na frente não desse certo, pelo menos a gente ia saber que nós tínhamos tentado. Essa situação durou mais algum tempo, até que, quando o Cassiano tinha quase 20 anos, estava pronto para desistir de vez da carreira. Um olheiro, esses caras que ficam procurando talento por aí, viu ele jogar e fez uma proposta para ele. O primeiro contrato profissional do Cassi como jogador de futebol. A gente nem conseguia acreditar, Maurício. Eu lembro que naquele dia a gente até comemorou com um vinho barato que eu comprei. Não era assim grandes coisas, mas finalmente começou a entrar um dinheiro que dava para pagar alguma coisa de verdade em casa. Era um começo. E eu estava tão alegre, tão feliz. A partir daí o sonho começou a acontecer. Menos de um ano depois o Cassiano recebeu outra proposta. E essa era uma proposta que iria começar a mudar a nossa vida. Nós mudamos de cidade e recomeçamos a nossa vida num lugar bem longe, de onde a gente tinha crescido, se conhecido e vivido também. Os nossos primeiros anos juntos não era mais o mesmo lugar. Nós mudamos para uma outra cidade. Esse contrato importante, a gente passou a ver a cor de um dinheiro que a gente nunca, imagina, nem nos nossos melhores sonhos, a gente conseguia imaginar esse dinheiro todo. E eu nessa época, enfim, parei de trabalhar e brincava até com o Cassiano que finalmente iria me recompensar pelos anos de trabalho duro. Aqueles primeiros meses do Cassiano jogando em um time já conhecido foram os melhores da minha vida. Meu marido estava tão feliz, mas tão feliz. Eu acho que são poucas as pessoas no mundo que realmente conseguem realizar um sonho como esse. Ele estava feliz pelo dinheiro, é claro, mas o principal para ele era ser jogador de futebol e viver disso, viver jogando bola. Era isso que dava alegria para ele. Meu marido amava jogar e até ali ganhar dinheiro era só um mero detalhe para ele. Só que com o sucesso, o dinheiro, a fama e passando a ser reconhecido, as coisas simplesmente começaram a mudar entre nós. Aquela vida perfeita durou uns 5 meses mais ou menos. Depois disso, meu marido foi se transformando em alguém que eu nunca poderia imaginar. A nova realidade virou a cabeça do Cassiano. E ele, que sempre tinha sido um ótimo marido, um ótimo amigo, um ótimo companheiro, começou a se afastar de mim. Até que eu, que não sou boba nem nada, não é? Descobri que ele tinha me traído. Pois é, ele havia me traído. Ah, Gisele, eu vacilei demais. Por quê, Cássio? Por que você foi fazer isso com a gente? Eu não sei, eu fui na onda dos outros, esse negócio de viajar para jogar, de ficar longe de casa, ter mulher o tempo todo em cima, sabe? Eu fui fraco, me perdoa, por favor. Me perdoa, a fama subiu a minha cabeça, me perdoa, vai. Você é mulher da minha vida, mulher que sempre esteve do meu lado. Só de pensar em te perder eu passo mal, olha pra mim, eu preciso de você. É você que vai me ajudar a entender essa nova fase, eu preciso que você fique do meu lado, sabe? Para me trazer para o chão de novo. Fica comigo, vai, por favor. Ele me pareceu sincero, sabe? Cassiano nunca tinha sido um homem ruim para mim e eu, que amava o meu marido demais, preferia acreditar nele. Até porque ele tinha me dado bons argumentos para aquilo que ele tinha feito. Eram excelentes os argumentos. E a gente tinha uma história de muitos anos. Enfim, eu escolhi perdoar. E a gente continuou vivendo a nossa vida. O Cassiano viajando bastante, mas eu fui me adaptando àquela nova realidade de vida. Claro que eu ficava insegura,
sobre o que ele estaria fazendo longe de mim. Mas sempre que ele voltava para casa, ele era o meu Cassiano de novo. O meu Cassiano humilde, simples, o garoto que eu conheci jogando bola no campinho da favela. Minha vida de princesa durou exatamente 1 ano. Pois é, ele crescia, aparecia, ganhava dinheiro, fama, ficava importante e eu virei esposa de jogador de futebol, só isso. Como isso era estranho, não precisava fazer nada, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, comprar roupa, ter carro novo. Mas a gente se acostuma logo com aquilo que é bom, não é? Em pouco tempo eu já tinha esquecido daquela vida sofrida de acordar às 5 da manhã para fazer salgado. Acontece que o sonho acabou. O sonho acabou, pelo menos para mim. Sem querer, eu acabei pegando de novo uma traição do Cassiano. Só que desta vez eu vi que não era uma moça qualquer. O Cassiano tinha arrumado uma amante. Uma dessas mulheres que tem milhões de seguidores na internet e que ninguém sabe por que ela ficou famosa. As coisas são assim? Olha, eu nem sei como falar isso pra você sem te magoar, é que a gente não tem mais nada a ver, é questão de mundo diferente, de estilo de vida, entende? A gente não tem nada a ver, né, Cassiano? Você tá querendo dizer o quê? Que eu não sou mais bom o bastante para um jogador famoso como você? Que agora você precisa dessas mulheres siliconadas, é isso? Que eu só servia quando você era um pé rapado, que não tinha onde cair morto, é isso? Aí eu servia. Tá vendo? Não dá pra falar com você, você tá fazendo barraco. Eu preciso de uma mulher que tenha mais modas do meu lado, uma mulher de estilo, sabe? Que sabe falar, que sabe se comportar, que se cuida, é isso. Eu não queria nem acreditar no que eu estava ouvindo. Não queria. Quem era aquele homem? O que estava acontecendo? Ele não só estava ali na minha frente admitindo sem culpa alguma que tinha uma outra mulher, como também estava me rebaixando a qualquer uma. Como se não bastasse tanto a humilhação, o Cassiano me pediu para sair da casa que ele tinha comprado e disse que eu não tinha direito nenhum a nada, já que a gente nunca foi casado no papel. Eu que sustentei aquele homem por anos, eu que dei apoio, que me matei de trabalhar enquanto ele só jogava bola e sonhava. Eu que abri mão da minha própria vida para ir atrás dele. Eu que segurei a barra, quando a gente não tinha nem arroz e feijão direito para comer. Eu fui descartada como se não fosse ninguém, como se eu não fosse nada, como se eu fosse um lixo, como se eu fosse uma roupa que ele havia usado, mas não servia mais. Aquele não era o Cassiano que eu conheci, não era. O meu Cassiano não era. Aquele que eu conheci, me apaixonei mesmo, sem ter um real no bolso. O dinheiro mudou o Cassiano e eu cheguei a desejar com todas as minhas forças que a gente nunca tivesse conhecido o gosto da riqueza. Pois é, eu preferia ter morrido pobre, mas eu preferia ter morrido ao lado do homem que eu amava. O que eu ganhei por ter lutado, apoiado, incentivado, foi só o desprezo de alguém que, do dia para a noite, passou a se achar o melhor do mundo. Talvez, no fundo, ele sempre tenha sido essa pessoa, né? É só a máscara dele que caiu mesmo. Dizem que a decepção não mata. É verdade. Mas ela faz muito sentimento ruim. Eu sinto que dentro de mim morreu uma parte, sabe? Uma parte que acreditava no amor, uma parte sonhadora, uma parte feliz de verdade. Eu não sei se eu vou voltar a amar um dia, mas as feridas que o Cassiano deixou no meu coração nunca vão se fechar. Eu sei que muita gente deve estar se perguntando quem é o Cassiano, não é? Que jogador é esse? Onde ele joga? Eu prefiro não revelar, Maurício, o nome verdadeiro dele porque, sim, eu acredito que muita gente o conhece. Conhece, se conhece. Para esse homem, eu não quero dar ibope nenhum, não quero. Eu só quero paz para seguir a minha vida e recomeçar de alguma forma. Contada aqui pela Difusora 1010, o primeiro amor da cidade. Para você comentar essa história,
Você pode participar através da sua história de vida, @difusora1010.com.br ou pelo WhatsApp, DDD 14 3264 8100, Fusco 1571 @gmail.com ou lá no meu canal no YouTube, Maurício Fusco @oficial. Você pode participar desta carta, dando a sua opinião, e você pode ouvir outras histórias que estão lá no canal. É só você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar as nossas histórias. Muito obrigado, gente. Na sequência, você continua com o Show do Gigante, o meu amigo Carlos Cian, e segue a programação da Difusora 1010 até às 10 da noite. Eu volto amanhã com você. Gente, fique bem. Deus é contigo e família. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir na Difusora 1010 a sua história de vida. A sua história de vida. Com Maurício Fusco.